Aí galera, tudo bom? Mais uma aula da YouCat School. Nós estamos na quinta aula. Você deve ter percebido que o quinto mandamento a gente dividiu em dois momentos. Então, primeiro a aula presencial, que foi aquela aula que a gente falou sobre várias realidades, sobre o aborto e tudo isso. E agora um segundo momento, nesse vídeo que eu estou gravando aqui, para podermos falar do 387 até o 399 e assim encerrar o quinto mandamento. Graças a Deus, nesses vídeos que a gente é muito mais um bate-papo, essa outra modalidade de vídeo que a gente grava, eu nunca estou sozinho. E eu queria apresentar para vocês um dos mais novos integrantes da equipe da YouCat School, Wagner Ponciano. Bem-vindo, Wagner. O Wagner está tocando junto com a Mirticelli, que você já conhece. A YouCat School lá na nossa casa de missão em Lorena. Então, vocês vão ver muita cara dele por aqui ainda, mas eu quero deixar que ele mesmo se apresente. Wagner, diz aí como é que está sendo a experiência, como é que você foi fisgado para isso tudo. Boa tarde, galera, uma alegria estar aqui com vocês. Eu fui fisgado a partir do meu irmão de comunidade, Renan, que viu na minha humilde pessoa a possibilidade de realizar esse projeto. E eu fiquei muito feliz, porque é algo que eu amo demais, estudar a Igreja Católica, estudar a nossa fé, estudar o que o Papa Bento XVI nos diz. Então é uma alegria, às portas aí do Ano da Fé, poder realizar esse trabalho. Como a gente costuma dizer, já é uma resposta, né, Wagner? O Papa foi esperto, deu o YouCat na mão dos jovens um ano antes, mais de um ano antes do Ano da Fé, e toda essa movimentação que já o próprio Espírito Santo foi suscitando, como o YouCat School, o Catecismo Jovem, o pessoal do Querigma e tantos outros projetos de trabalho com o YouCat que apareceram. Então, quando chegar o Ano da Fé, que começa no dia 11 de outubro, quando ele abriu o Ano da Fé, graças a Deus, muitos jovens, pelo menos aqui no projeto da YouCat School, nós sabemos de Recife, de Fortaleza, São Paulo, nós sabemos aqui de Lorena, nós sabemos de Curitiba e de tantos lugares, como na Venezuela, que também já pediram o projeto para a gente. Então, os jovens já estão reagindo a esse pedido do Papa de estudar o YouCat, Catecismo Jovem da Igreja Católica, com amor e perseverança. Então, é isso que a gente está aqui para fazer. Me perguntaram esses dias, Wagner, o que era o YouCat lá na página do Face. O que significava o YouCat? YouCat é esse catecismo, é um compêndio do Catecismo da Igreja Católica, mas voltado para nós jovens. De uma linguagem tranquila, de uma habilidade fácil e muita figura. Então, bem do jeito que a gente gosta das coisas, reto, direto, reto, sem muita enrolação. Então, o que é mais legal, que eu acho, é a resposta que os jovens têm dado a isso. Os jovens têm realmente aderido o estudo do YouCat. Eu acho que isso aqui foi uma grande sacada da igreja. Então, assim, é muito bacana ver os jovens correspondendo a esse apelo que o Papa fez, estudar o catecismo. Esse é o desejo do meu coração. E é muito legal, eu costumo dizer sempre isso, sabe, Wagner? Você está em Lorena na sexta-feira à noite, eu faço em Cruzeiro no sábado à noite, estou sabendo que Taubaté vai fazer sábado à noite, 8h30 da noite também, Fortaleza pelo mesmo caminho, e os jovens vão. Isso diz da sede que passam os anos, mas o ser humano continua com sede da verdade, continua com sede de Deus. E que bom, que nós somos Igreja Católica e nós sabemos que Deus nos confiou essa graça e essa responsabilidade de abraçar a nossa fé e de guardar aquilo que é a verdade que Deus nos deu. Mas, vamos lá, sem mais papos. Então, a partir do 387, nós vamos estudar nesse vídeo de maneira mais específica. A pergunta do 387, Wagner, é como devemos lidar com o nosso corpo? Tem que lembrar que o quinto mandamento, ao contrário do que todo mundo pensa, é não matar, então é só dar um tiro aqui no Wagner, pá. Não, mas também diz respeito à conservação do nosso corpo, aquilo que diz respeito ao nosso corpo. E o YouCat vai ser muito direto, né, Wagner? O quinto mandamento também rejeita o uso da violência contra o próprio corpo. Jesus exortou-nos expressamente a aceitarmos-nos e amarmos a nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. O YouCat aqui, Wagner, está dizendo só de agressão contra você? Não, mas agressão eu contra eu mesmo, né? Exatamente. Ele vai falando da questão, por exemplo, de feridas no próprio corpo e tudo isso. Mas o que mais que a gente pode colocar como exemplo dessa realidade de não agredir o próprio corpo? O ato de você
aqui o catecismo ele fala, ele cita até um exemplo, né? Os atos de destruições contra o próprio corpo como os arranhões, né? E ele trata essas situações, pessoas que agridem o próprio corpo. A gente sabe que existe como reações psíquicas, de ordem psíquica. E a pessoa, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada nessas questões. Então, porque o catecismo vai dizer aqui, não existe um direito humano de destruir o próprio corpo, que é dom de Deus. Né? O corpo, ele é dom de Deus. Então, ser humano nenhum, o corpo é meu, eu faço o que eu bem entender dele. Não existe esse direito. Né? É um dom que Deus concedeu ao Renan, que Deus concedeu ao Wagner, que Deus concedeu a você. O nosso corpo é um dom, propriedade do próprio Deus, né? Templo do Espírito, a palavra de Deus vai dizer isso. Então, cabe a nós cuidar, zelar por este corpo, né? Não só na questão do matar fisicamente, mas as agressões a ele. E aí todo o cuidado dessa nossa geração, tão cheia de realidades, tão cheia de coisas, e tão cheia de modas por aí, e de desfiguração, e de retalhamento do corpo, e de colocação de materiais por baixo da pele, subcutâneo. Gente, você está se desfigurando. Exatamente. E à medida que você se desfigura, você também está desfigurando aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Porque Deus te fez assim, no meu caso, mais gordinho, bonitinho, desse jeito que eu sou, mas por quê? É o projeto de Deus para minha vida. O Wagner magrelo desse jeito, mas tudo bem. Cada um com o seu mais cada bonito um. Desse jeito. Pra fazer o quê, né? E aí, quando a gente foge dessa realidade, porque a gente acha que o corpo é nosso, vai fazer com o nosso corpo o que a gente bem entende, a gente pode cair em extremos, né? Como a aula passada a gente dizia, a questão do aborto, a questão do suicídio, e tantos extremos que esse conceito de o corpo é meu, eu faço dele o que eu bem entender, leva a essa realidade. É bem legal isso que você disse. Quando a gente sai daquilo que é o projeto de Deus, nós nos desfiguramos. Desfiguramos, porque realmente é muito triste ver jovens hoje que têm realmente destruído o seu corpo. E isso fere o quinto mandamento. Né? Ferir a lei de Deus. Né? Tudo isso que o Renan trouxe da questão daquilo que os jovens têm usado hoje para destruir o templo do Espírito é ferir o quinto mandamento. E aí a pessoa pergunta assim, Renan, e a questão da tatuagem, tudo isso? O padre Paulo Ricardo tem um vídeo fantástico, ele explica bem isso. A tatuagem pela tatuagem não é importante, mas é o que está por trás. Sempre está por trás um ato de rebeldia, de dizer eu não quero ser assim, eu quero ser diferente e eu quero pegar esse dom que Deus me deu, que é o meu corpo, e agir de uma maneira diferente. Agora, de boa. Você vai fazer uma tatuagem hoje com 14, 15, 16, 17, 18 anos, você já parou para pensar quando você tiver com 60, como é que a tatuagem vai estar? Acho que se você parar para pensar um pouquinho, você muda de ideia. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente acha que o nosso corpo é igual o quadro branco de escola, que a gente faz o que quiser e apaga. Mas não é bem assim. Depois a gente sofre as consequências. E uma das coisas que vai tratar o 388 é justamente isso, da questão da nossa saúde, de sofrer as consequências daquilo que a gente faz com o nosso corpo. Em que medida a saúde é importante? A adequada preocupação com a saúde pertence aos deveres essenciais do Estado, a qual deve criar as condições fundamentais para a existência, como a alimentação, mas também, Wagner, é uma realidade nossa, né? Eu tenho que cuidar da saúde, da minha saúde, você tem que cuidar da sua saúde, por quê? Do mesmo jeito que eu não posso brincar com o meu corpo, eu também não posso brincar com a minha saúde. Exatamente. E aí é um cuidado muito grande que nós precisamos ter. Eu preciso cuidar, né, daquilo que zelar pelo templo, né? E aí passa pela saúde. Então, assim, o cuidado, a preocupação, e o catecismo vai dizer que a preocupação adequada, que a gente também não pode partir para o extremo, né? É aquilo, gente, tudo aquilo que é extremismo não vem de Deus, né? Nós somos chamados ao equilíbrio. Então, assim, é preciso se preocupar com o corpo, com a sua saúde. Por isso, é preciso, sim, se preocupar com o exercício físico, né? É preciso, periodicamente, você procurar um médico e saber como que anda a sua saúde. Isso é um zelo, né, pelo templo que é o seu corpo. De uma maneira muito particular. Eu não tenho muita vocação para exercício, mas eu costumo brincar. Por que eu faço exercício físico pelo menos 1 ou 2 vezes por semana? Para não atrapalhar a obra de Deus. Porque se eu acredito que Deus tem uma missão e tem uma obra na minha vida, eu tenho que atrapalhar menos o possível. E fazer exercício também faz parte disso, porque se eu fico extremamente sedentário, eu estou atrapalhando de alguma forma a obra de Deus. Então, é um cuidado. Agora,
Foi o que o Wagner falou, sem os extremos, né? Molecadinha que faz exercício muito mais para aparecer, para atrair, do que para verdadeiramente. A saúde está também nessa questão do equilíbrio. Nenhum excesso, porque gera um excesso, aí você vai para anabolizante, você vai para um monte de coisa, e aí vai gerar toda uma realidade. O que está em jogo aqui é a saúde, né, Wagner? Não é tanta estética. Exatamente. Nós estamos falando aqui de saúde, não de estética. Né? É uma coisa que eu tenho rezado nas minhas orações, eu tenho mesmo pedido para Deus, Renan, que Ele me conceda a saúde, justamente por causa da missão. Porque se eu tiver saúde, eu vou poder realizar mais a missão. Só que eu tenho plena consciência que eu não posso ficar só na minha oração, né? Tem Deus também que pode intervir sobre todas as coisas, mas tem a minha parte que eu tenho que correr. Então, por isso que eu busco fazer um exercício físico, junto com os meus irmãos de comunidade, vou lá andar aqui pela chácara de Santa Cruz, vou fazer minha caminhada, vou correr um pouco, né? Buscando isso, para que, tendo saúde, eu possa me doar ainda mais para a missão, ainda mais para as coisas de Deus. Como ele mesmo disse, zelar pelo tempo. Exato. Zelar pelo tempo que o Espírito Santo habita, que é os nossos próprios corpos. 389. Por que é pecado consumir drogas? Aí a gente entra no mesmo esquema do que a gente está vendo falando. Exato. Droga já diz o que é droga. Né? Não adianta qualquer tipo de campanha favorável ou contra, o que é. E o Yucat vai dizer, o prazer das drogas é um pecado, porque se trata de um ato que implica autodestruição e constitui, portanto, um atentado contra a vida que Deus nos concedeu por amor. Autodestruição, olha o que o Yucat vai dizer. Porque é muito, muito sério, né? Passa-se uma imagem da droga como 5 minutos de prazer e de noia, mas na verdade o que está acontecendo é que você está matando você mesmo pouco a pouco. Exatamente. E o catecismo vai dizer aqui sobre as drogas lícitas e as drogas ilícitas, que ambas causam a escravidão, né? Causam a dependência. E o catecismo também vai dizer de toda a dependência, não só de droga, de bebida, mas também na sexualidade, né? Aqui ele vai dizer que quando o ser humano se perde, se esquece na embriaguez, quando se entrega à sua sexualidade ou conduz o automóvel, olha até aqui, e conduz o automóvel com toda a velocidade, perde a sua dignidade e a sua liberdade humana e peca, deste modo, contra Deus. E aqui é muito legal a gente lembrar, porque a questão da droga vai também dessa questão do excesso que a gente estava dizendo. Todo tipo de excesso, das ilícitas, das lícitas, da bebida alcoólica e de tudo isso, do sexo, do excesso de velocidade que a gente já falou na outra aula, mas também, por exemplo, da gula. Exato. De comer muito, desenfreadamente, né? E ó, esse pecado tem pouquíssima gente que hoje confessa, porque comeu demais, porque passou da mulher, depois fica passando mal. Isso também é excesso. Isso também precisa ser cuidado de maneira muito concreta. E aí, você pode estar dando risada, mas um gordinho está falando disso, cuidado. Porque muitas vezes essa gula pode se manifestar de tantas outras formas. E eu conheço muito magrinho que se acaba naquela picanha, só come carne branca, a parte branca da picanha, porque é o que faz bem, mas na verdade está tentando contra o próprio corpo, porque tem um colesterol alto. Então, vamos ficar muito atentos para essas realidades, porque é coisa muito sutil, né, Wagner, mas que atinge diretamente a nossa vida. Tem aquilo que são, é importante ressaltar aqui, que tem aquilo que são o pecado pelo excesso, né, nessa situação aqui. Por exemplo, a comida. Você comer em excesso é um pecado, você estar atentando contra o seu corpo, né? E tem aquilo que é a droga, que excesso ou não é um pecado. Né? É um pecado contra o seu corpo, é um pecado contra o... E é bom isso ficar bem claro, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de droga ilícita, o nome já diz, é ilícita, é ilegal, ponto. Por aí só já um desrespeito a uma norma vigente, mas existem as drogas lícitas, igual a bebida, o cigarro, que também em excesso são problemas graves, porque, quer dizer, Renan, que eu não posso beber nada de cerveja, não é isso que a gente está dizendo. Agora, se você tem uma tendência ao alcoolismo, por exemplo, é a mesma situação de uma pessoa que tem uma doença grave, por exemplo, vamos pensar que ela tem uma alergia a um medicamento e ela vai tomar um pouquinho daquele medicamento para testar o seu corpo. Você está tentando contra o seu corpo. Então,
cada coisa em seu lugar, né? E no caso dessas outras realidades que são naturais e boas, como o caso da comida, também no excesso, também é um atentado contra a própria vida, tá bom? Exatamente. Vamos lá, 390, é permitido fazer essa investigação numa pessoa viva? Eu achei fantástico nesse número, Wagner, porque a igreja é muito consciente. A investigação numa pessoa viva é possível? Desde que vai ajudar outras pessoas e que a pessoa tenha liberdade para poder optar em participar disso. Não é aquela coisa, por exemplo, e aqui no Catecismo apresenta o testemunho da Wanda, né? Wanda, que era a melhor amiga do Papa João Paulo II e que passou na situação do nazismo por investigações no corpo dela que ela não queria, foram obrigados. Então, uma série de coisas. Então, vai ter uma pesquisa na universidade, eles querem, aquilo vai ajudar outras pessoas e eu quero ajudar. Pô, vai lá e ajuda, você se coloca à disposição. Se aquilo não vai causar risco muito, muito grande para a sua vida, mas que vai ser uma possibilidade de ajudar uma pesquisa, maravilha. Agora, ao bom do dir-se, né? E isso não é em troca de dinheiro, que é bom deixar claro, isso não é em troca de fama, mas é o princípio anterior que vale, para ajudar outras pessoas e para poder desenvolver a ciência em favor delas. A igreja sempre será a favor daquilo que diz respeito à vida. Então, assim, se aquilo vai ajudar, se aquela pesquisa vai ajudar para a vida da humanidade e não vai ferir, para utilizar isso, não vai ferir outras vidas, a igreja será sempre a favor, né? E também a igreja será sempre a favor da liberdade. Sim. Né? Da liberdade da pessoa. Se a pessoa quer se dispor àquilo, não fere a dignidade humana, não fere a vida, e a pessoa quer se dispor àquilo, tem o parecer favorável da igreja. E aí aquilo que a gente falou na outra aula, da questão, por exemplo, das células troncas adultas, que são o quê? Doações de pessoas vivas para uma realidade genética que pode fazer bem, que é totalmente contrário da questão das células embrionárias, que são seres vivos, mas que não foram perguntados sobre aquilo e que são mortos em vista de uma pesquisa. Então, bem diferente as duas realidades. 391. Por que é importante a doação de órgãos? A doação de órgãos pode prolongar a vida do receptor, quem recebe, ou elevar a sua qualidade de vida. Por isso, desde que o doador não seja forçado, ele é um autêntico serviço ao próximo. Olha que maravilha, né? Um autêntico serviço ao próximo. A possibilidade de saber que um pedaço seu pode ajudar uma pessoa a ser uma pessoa melhor. Exatamente. É muito bonito, né? Jesus disse, né, Wagner? Que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Esse dar a vida de Jesus chegou ao extremo, de dar toda a sua vida. Mas, da mesma forma como eu posso dar um pouco da minha vida para o Wagner, dando atenção, carinho, acolhimento, eu posso também dar um pouco da minha vida com a doação, por exemplo, de um rim, eu ainda vivo e uma outra pessoa receber. Eu posso, com tantas outras realidades que podem ser doadas, ou então, o que é mais bonito, depois mesmo da minha morte, ainda poder proporcionar vida para aqueles que ficam. A igreja é muito bonita quando, foi o que você falou, né? Se tiver a vida e a liberdade, se tiver isso, a igreja está fechada sempre. Né? Para a igreja é o casamento ideal, a vida e a liberdade, porque aqui de novo ela vai falar sobre a liberdade, né? Que desde que a pessoa queira, se disponha a isso, ou a família da pessoa, do falecido, nós queremos, né, ajudar outras pessoas através do órgão desse nosso ente que faleceu, a igreja é totalmente favorável. A possibilidade de dar vida a uma outra pessoa ou melhorar a vida daquela outra pessoa. Isso é uma graça e é uma caridade concreta, né? Um autêntico serviço ao próximo, como diz o Wilkett. 392. Como é ferido o direito de uma pessoa à integridade corporal? Aí é o extremo, é o contrário. Ferir o direito de uma pessoa à integridade corporal. O que diz aí, Wagner? Diz aí pra gente. O direito de uma pessoa à integridade corporal é ferido com um recurso à violência ou rapto, aos maus tratos, ao terrorismo, à tortura, à violação, à esterilização forçada, assim como a amputação, a mutilação sem fins médicos. Acabou com a liberdade. Acabou. E acabou com a questão da vida, né? Então, a dobradinha que a gente vem conversando, que é a dobradinha que a igreja sempre fecha junto, nessa situação aqui não tem, porque ninguém
vai ser atentado de violência de maneira livre. Ninguém vai ser torturado de maneira livre, ninguém vai ser raptado de maneira livre, acabou com a liberdade. Tantas outras coisas, esterilização forçada, amputação, mutilação sem fins médicos. Claro, a gente não está dizendo, por exemplo, amputação de uma perna por causa de uma realidade de complicação de saúde. A gente está falando de amputação sem fins médicos, né, que vão contra aquilo que é a liberdade da pessoa. Né? Aqui vai dizer também que a dignidade humana, ela também não se justificam quando são cobertos pela autoridade do Estado, né? O amor e a dignidade humana. Então, assim, nem mesmo na questão quando o Estado diz não, isso daqui é isso aqui pode, nem assim. Se fere a dignidade humana, nem nada aquilo que diz respeito à vida, se não for Deus, quem vai falar? Ninguém pode falar. Ninguém pode intervir nessa situação. E a gente tem que lembrar de realidades, por exemplo, como aconteceu no nazismo, que era tudo feito com autorização do Estado. Então, todas as barbáries que aconteceram, e não só do nazismo, de tantas outras, como a questão da escravidão, lá no nosso passado, como tantas outras questões, como hoje acontece, por exemplo, em outros países como a China, com essa questão toda dessa falta de liberdade, contudo com a aprovação do Estado, e nem por isso está certo. E aí eu sempre gosto de lembrar esse número que eu fiquei apaixonado, que é o 377, que o Catecismo diz que quando a gente deve desobedecer ao Estado, toda vez que ele adotar leis ou medidas que vão contra a nossa consciência, contra aquilo que é aquilo que nós acreditamos. Então, nem mesmo o Estado tem a autoridade para poder exercer ferir esse direito de integridade pessoal da pessoa. E eu posso entrar num assunto bem polêmico? Manda aí. Assunto polêmico a gente o Renan trouxe a questão do nazismo, né? Enfim. E nós sabemos também da nossa história. E o Catecismo vai dizer da história da igreja aqui. Nessa pergunta vai falar, no 392, vai falar da história da igreja. Que na nossa história a gente também teve um passado que em alguns momentos feriu a dignidade humana. Onde nós acabamos não respeitando as culturas, né? E hoje a igreja reconhece que errou. E o Papa João Paulo II, no jubileu do ano 2000, ele pediu perdão aos judeus e a tantas outras pessoas. Reconheceu todos os erros da igreja. Reconheceu os nossos erros, os erros de nós cristãos católicos. E eu quero aqui ler o que o Papa diz. O Papa João Paulo II diz aqui, muitas vezes, porém, os cristãos renegaram o Evangelho e, cedendo à lógica da força, violaram os direitos de raças e povos, desprezando as suas culturas e tradições religiosas. Sede paciente e misericordioso conosco e perdoai-nos. O Papa pedindo, me arrepia até, né? O Papa reconhecendo, nós erramos, nos perdoe, por favor. Né? E o Papa, você pode até se aprofundar mais, pesquisar na internet, Confissão das Culpas da Igreja. É esse o nome lá do pronunciamento do Papa. Confissão das Culpas da Igreja. Ele proferiu isso no ano de 2000, no jubileu da Igreja. Só quem é capaz de lidar com a verdade o tempo todo é capaz de reconhecer até os seus erros. Exatamente. Então, assim, o reconhecimento, até mesmo diante de Deus, dos nossos erros, e também o reconhecimento diante do mundo dos nossos erros. E aí é a nossa meia-culpa assumida, porque a igreja é formada por homens, né? A igreja é santa. Os pecadores estão aqui, aí, você que está assistindo. Então, nós pecadores, onde botamos o nosso bedelho, nós podemos danar com tudo. Então, essa é a realidade, mas aí a igreja reconhece os erros dos seus homens e diz perdão. E reconhecendo os nossos erros, a gente pode falar ainda com mais propriedade. Claro. A favor da vida. A favor da vida. Né? Porque nós sabemos que no passado a gente errou, hoje nós queremos falar, não, nós somos a favor da vida, porque a gente sabe o quanto que isso é ruim para a humanidade. Wagner, vamos matar aqui o 393 e 394, matar cada só, porque fala da mesma coisa. Sim. Primeiro, de que modo deve os cristãos assistir uma pessoa que está a morrer, e depois, o que faz os cristãos com o corpo de uma pessoa falecida. Na aula passada, quando a gente falava, anteriormente falava dessa assistência que nós cristãos devemos dar à pessoa até o último momento da vida dela. Então, assistência de presença, assistência médica, assistência, até que bonito o Yucat fala,
até mesmo da oração ao seu lado, a garantia dos sacramentos, de chamar um padre para dar os últimos sacramentos para aquela pessoa, para atender aquela pessoa em confissão. Então, esse atendimento até o último momento. Mas também, no 394, que fala sobre o que fazer com o corpo, o Wilkett vai dizer da questão de que os corpos precisam ser tratados com respeito, com carinho, e por isso os cristãos têm como costume as lápides e tudo isso, bem cuidadas. Também não enterrar a pessoa e deixar a lápide no cemitério, igual quantas vezes a gente vê negócio abandonado. Mas também fala da questão de outras realidades, como a cremação, que desde que não seja interpretada como sinais contra a fé na ressurreição dos mortos, pode acontecer. Então, exatamente. Não é que eu vou... A cremação, então não pode queimar? Pode. Qual é o motivo que está sendo cremado? Não, por um desejo pessoal da pessoa. Maravilha. Agora, se for uma profissão de uma fé contra a ressurreição dos corpos, não, aqui acabou, então vira pó. Não. Nós acreditamos que todos nós seremos ressuscitados na volta gloriosa do Senhor. Nossos corpos serão ressuscitados. Como? Não sabemos. Mas que a Igreja Católica, a fé da Igreja, assim como aconteceu com Jesus e com a Virgem Maria, nós sabemos que também acontecerá conosco. Então, o respeito pelo corpo, seja ele enterrado ou cremado, é de extrema importância. E por que nós devemos ter esse respeito com o túmulo, né, da pessoa que faleceu? Justamente o que Jesus vai dizer, porque nós somos conscientes da ressurreição do corpo. Né? Como o Renan disse, como a ressurreição do corpo vai acontecer, nós não sabemos, nós sabemos que ela vai acontecer. Então, por ter essa consciência, nós zelamos ali por aquele lugar onde está depositado o corpo daquela pessoa. Vamos lá então para o 395. E aí, eu acho que no mesmo esquema, por quê? Porque ele vai falar no 395 da paz e no 396 da ira. Então, 395 pergunta, o que é a paz? E o 396 vai perguntar, como um cristão lida com a ira? A gente tem um conceito muito errado de paz, né? Que é um conceito de eu tô na paz, tô de boa. Então aquela coisa que nada me acontece para me atingir, não é bem por aí, né, Wagner? Não é essa paz que nós cristãos acreditamos. Um mártir está dando a vida, está morrendo e está em paz consigo mesmo. Mas é uma paz que é uma pessoa, que é o próprio Jesus. O Wilkett vai dizer, né? A paz é a consequência da justiça e o sinal do amor realizado. Onde existe paz, pode cada criatura descansar numa boa ordem. A paz terrena é a imagem da paz de Cristo, que reconciliou o céu com a terra. Então, não é deixa a vida me levar, né? Aquela coisa assim, fechei para balanço e estou em paz. Não é isso, mas é essa experiência profunda com essa paz que vem de Cristo. Os apóstolos, Jesus no cenáculo entra e diz, eu vos deixo a paz, e os caras estavam sendo perseguidos, vão brincando, né, dizendo do tempo, mas 10 minutos depois os caras estavam sendo perseguidos. Mas havia uma paz, de saber que o que era justo estava sendo feito. E isso é o mais importante. Então, Cristo é a nossa paz. Né? E sobre, no 396 aqui, sobre a ira, nós também temos um conceito errado sobre a ira. Claro, totalmente. Porque a ira, o catecismo vai dizer aqui que a ira é primeiramente uma emoção natural, como reação a uma injustiça sentida. Então você foi injustiçado, dentro de você é natural. Vai ficar passivo assim, ó. Você foi injustiçado, que legal. Não é assim. Bacana, tô em paz. Não, dentro de você vai ter esse sentimento de ira. Né? Agora, o pecado está, o que você faz com essa ira. Porque essa ira pode se transformar em ódio. Né? E aí, alimentar esta ira, que é um sentimento natural dentro de você, aí passa a ser algo que não é natural. E aí está o pecado. O padre Paulo Ricardo, naquele curso de doenças espirituais, ele fala da ira. Ele fala que a ira é como um cachorro bravo que Deus colocou na porta do nosso coração para que não deixe o pecado entrar. As injustiças, o que é de mal, não deixa entrar no coração. Quando a gente pega esse cachorro e solta na direção do irmão, pega o cachorro, pega ele, pega o Wagner. Aí o pecado acontece, porque eu uso aquilo que deveria me defender contra as injustiças, para não deixar meu coração ficar amargurado e tudo isso, e para não deixar o mal entrar, e eu uso isso contra o meu irmão, que não tem nada a ver com aquilo. Então, é um conceito deturpado. Fiquei com raiva daquela pessoa, fiquei irado com aquela situação. Ai meu Deus, que péssimo que eu sou. Mas não é bem nesse sentido. Exatamente. Se você alimenta isso, aí está o perigo, aí está o pecado. Agora, se você sente e você canaliza isso para oração, para Deus, né?
aí é algo natural do ser humano. 397, e aí a última tríade, 397, 398, 399, que vai dizer sobre o que Jesus pensa sobre a não violência, devem os cristãos ser pacifistas e quando é permitido o uso de força militar. Wagner, o Wilkett nesses 3 últimos números do 5º mandamento está falando da questão da guerra, da questão da não violência, e aí logo de cara, o comportamento não violência tem para Jesus valor elevado. Claro, Jesus diz, né? Batendo uma face, dê a outra. Isso é não violência. Jesus diz a Pedro, guarda essa espada na bainha, lá no Monte das Oliveiras, né? Quando ele vai e decepa a orelha do soldado. Né? Então, tudo aquilo que é violência, que não vem do pacífico, né? Lógico, uso errado da ira, né? O que Pedro queria fazer naquele momento, claro, Jesus estava sendo justiçado, mas Pedro queria fazer um uso errado da ira. Exato. Puxou a espada para poder ir em direção ao soldado, Jesus disse não. Então, nós temos um grande testemunho de não violência, que é o testemunho, ele não era cristão, mas um profundo admirador do evangelho, que era o Gandhi, e que mudou toda uma realidade da Índia a partir da não violência, com atitudes não violentas contra o governo inglês. Então, não pode produzir sal, então eles iam aquela multidão no mar, pegava a água do mar, botava para secar e ficava lá só esperando, tipo, não pegava em armas. Não pode costurar roupa, as mulheres em casa faziam os seus tecidos manualmente. Uma resistência pacífica a realidades que eram contrárias daquela cultura. Então, isso precisa ficar muito claro também, porque essa não violência, mas aí é uma não violência que vamos aceitar tudo? Aí o 398 vai dizer: a igreja luta pela paz, embora não defenda o pacifismo radical, porque também um pacifismo radical é o quê? Tá, o cara tá me matando e eu tô achando bom, vamos lá. Exatamente. Não é assim que as coisas funcionam também. A gente tem, como diria lá atrás, o direito a... como é que fala? A defesa, a autodefesa, né? No caso extremo. E também os outros, o próprio Estado tem esse direito, né, Wagner? Aqui o Catecismo vai dizer até mesmo sobre a legítima defesa, legítima defesa armada, né? Não se pode, o Catecismo vai dizer que não se pode negar isso, né? Uma vez que a pessoa está sendo ameaçada, né? E a única forma que ela tem é de reagir em legítima defesa, né? O que se pode fazer? Lógico, isso será sempre o último caso, o último. Eu cheguei, não tem mais o que se fazer, é esse o meu recurso que eu tenho na mão, né? Porque aqui vai dizer também que moralmente a guerra só é justificada como o último recurso. O último recurso é o último recurso. Não é... Eu gastei todas as minhas forças, tudo. Negociei, mandei os embaixadores, né? A gente negociou tudo isso, é o último recurso, é o último recurso. E aí o 399, que é o último número desse mandamento, vai dizer dos 5 critérios para uma guerra ser justa. Então, o primeiro critério, tem de haver autorização da legítima autoridade. Então, o Estado fazer isso acontecer. Segundo critério, tem que haver um motivo justo. Não é por interesse particular, interesse econômico. Não, o motivo justo normalmente qual é? O motivo justo, por exemplo, de defesa. De defesa, o país está sendo atacado sem nenhum tipo de irregularidade. 3. Tem de haver uma intenção justa, que eu falei ali de atrás. Não é por causa de interesse econômico, não é por causa de nada disso, mas é por uma intenção justa, de defesa do povo, de defesa daquela nação, daquela cultura. 4. Uma guerra tem de ser a última possibilidade. De novo, última possibilidade. São 6, né? Falei 5? 5. Os meios utilizados têm de ser proporcionais. Aí é legal. O cara vem de arco e flecha, você vai com bomba atômica. O meio é desproporcional. Não dá pra medir essas coisas. Quantas vezes na história isso aconteceu, né? Meios desproporcionais foram usados. É por isso que o mundo tem tanto medo da bomba atômica, de tantas realidades, que é um meio desproporcional, que não dá chance de ninguém se reagir. E o último, que é o 6º, tem de haver probabilidade de êxito. Já diria o evangelho, né? Você vai entrar numa luta, faça seus cálculos e veja se há a possibilidade de ganhar. E não é fazer por fazer, simplesmente, né? Tem que ter por que eu estou, qual o meu objetivo com isso, o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso. Eu tenho uma probabilidade de êxito nessa questão? Não tem nem por que começar. E aí é importante
interessante, o que eu acho mais bonito, Wagner, nesse quinto mandamento, e de todo o estudo que nós fizemos até aqui, o não matarás vai muito mais fundo do que somente pá, um tiro e eu te mato. O não matarás vai na raiz daquilo que são as realidades humanas do dia a dia, da ira, da paz, do relacionamento, da droga, dos excessos, da comida. Do outro, mas também para com você mesmo. Claro. Não matarás. A gente já pensa logo em a gente matar o outro, mas você também. Né? A gente já pensa logo em matar o outro com uma arma de fogo. Não, você pode matar o outro de outras formas. E como a gente dizia na outra aula, também matar o outro com a sua palavra, matar o outro com os seus gestos, matar o outro de uma maneira espiritual, muitas vezes. Isso mesmo. Não matar é muito mais grave do que a gente pensa só. E a gente reduz muito isso. Talvez seja um pecado que você nunca tenha confessado e que depois dessas aulas você, poxa, vou ter que confessar. É isso mesmo. E é aquilo que a gente falou. Para a igreja, a liberdade e a vida é o casamento ideal. Né? Onde tiver liberdade e vida, a igreja também está. Por isso que nós defendemos sim a vida de todas as maneiras possíveis. A nossa própria vida, a vida dos outros, a vida dos indefesos, como o caso de uma criança que ainda está no ventre da sua mãe. Nós, a Igreja Católica, nunca vamos deixar. E nós que somos a geração nova da Igreja Católica, nós temos que aprender desde agora. E para poder lutar o resto da nossa vida por aquilo que são os princípios. Não ao aborto, não à eutanásia, defender a vida do começo ao seu fim natural. Wagner, Deus abençoe. Amém. E é um prazer sempre ter você comigo. Primeiro de muitas, se Deus quiser. Seja sempre bem-vindo. Deus Muito abençoe obrigado. a missão lá em Lorena, que já está fervendo por lá. Grande abraço a todos. E Deus você, abençoe. fica com Deus. Até a próxima. Sexto mandamento, falar de castidade, falar de tantas realidades, um tema comprido também, uma aula, 2 vídeos, mas vai valer a pena. Deus abençoe. Tchau, fica com Deus. E o Cat School, um jeito jovem de aprender a fé. Valeu.